bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH, tvcbh.com.br, acessível também pela TV A Canal, canal 6 da NET e canal 13 da Oi. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Queremos dedicar esse programa de hoje à questão da segurança pública, um direito humano fundamental. Direito à segurança pública, direito à paz, mas paz não de cemitério, paz como fruto de justiça. E para abordar essa questão, nós temos a alegria de receber novamente aqui no Palavra Ética o professor Robson Sávio Souza. Professor Robson, bem-vindo aqui ao Palavra Ética. Muito obrigado, Gilvander. É uma alegria estar de novo no Palavra Ética e conversar com seus ouvintes da TV Comunitária. Que beleza. Professor Robson Sávio Souza é professor da PUC Minas, é doutor em Ciências Sociais, é também integrante do Núcleo de Estudos Sociopolíticos, UNESP, é também integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E o professor Robson, nós temos muitos motivos para entrevistá-lo aqui, mas o estupim foi que ele lançou recentemente esse livrão aqui, né, que tem como título Quem Comanda a Segurança Pública no Brasil? Atores, crenças e coalizões que dominam a política nacional de segurança pública. É da editora Letramento, professor Robson Sávio Reis Souza. Professor Robson, primeiro, parabéns pela publicação de mais esse livro, né? Conta para nós, você já apresentou esse livro aí em outros vários lugares, mas para que o público aqui da TV Comunitária e depois vai para a internet também, né, possa saborear um pouco. É fruto de uma pesquisa? Por que esse livro? O que está basicamente aqui? Frei Gilvander, eu trabalho nessa área de segurança pública e direitos humanos há mais de 20 anos. Não somente na condição de pesquisador, de professor, mas também atuando em órgãos públicos, órgãos estaduais, municipais e até nessa assessoria do Ministério da Justiça. Trabalhei também muito tempo e ainda trabalho com formação de operadores de segurança pública, policiais, guardas municipais, mas fundamentalmente a minha grande militância se dá nos movimentos de direitos humanos. E nós temos no Brasil um grande problema que é essa dicotomia e essa dificuldade desse relacionamento entre o campo da segurança pública e o campo de direitos humanos. Uma sociedade que foi se democratizando nos últimos anos, ainda a passos lentos, né? Mas que uma das áreas que talvez menos se democratizou e que ainda guarda as estruturas de um Estado patrimonialista, elitista, autoritário, centralizador, seletivo, é a área da segurança e da justiça criminal. Não somente da segurança, mas também da justiça criminal. E foi um pouco preocupado com essa situação e a falta de estudos que tratassem da política de segurança, e não somente da criminalidade, do aumento de crimes ou das atividades policiais, é que durante algo em torno de 5 anos eu trabalhei essa pesquisa que começou ainda no mestrado e terminou no doutorado, e mesmo depois do doutorado eu consegui ainda avançar um pouco em alguns estudos. Então, digamos assim, esse livro é fruto de 20 anos de trabalho. Ah, tá, não nasceu da noite para o dia. Da noite para o dia, não. É um trabalho que é um trabalho teórico, de pesquisa, mas de convivência com movimentos sociais, com operadores da segurança pública, com a gestão da segurança pública, com a gestão do sistema prisional. Frequentei todos esses universos antes de escrever o livro. Então, Robson, aqui eu observo que você organizou o livro em 7 capítulos e, como diz o Frei Carlos Mestre, para a gente sentir o sabor do bolo, não precisa comer o bolo inteiro, mas verdade. Às vezes um pedacinho. Por exemplo, observe, no primeiro capítulo você trata a questão da segurança e democracia. Tem tudo a ver? Tem tudo a ver. E foi muito interessante, Frei Gilvander, sua introdução, porque ainda no Brasil, no senso comum, as pessoas, os cidadãos não conseguem perceber que segurança pública é um direito. É um direito como é o direito à saúde, como é o direito à educação, como é o direito à assistência social. A moradia, a terra, quer dizer, a segurança pública entrou na Constituição de 1988 no rol dos direitos sociais. O problema é que parte da sociedade, gestores do Estado e parte dos operadores policiais continuam achando que segurança pública é atividade policial, atividade de repressão, atividade de criminalização de movimentos sociais, atividade de ação seletiva que trata grupos de pessoas da sociedade de forma diferente.
E esse aparato de segurança pública que atua de forma muito enviesada em detrimento de determinados setores ou socioeconômicos ou étnico-raciais, os negros, por exemplo, esse setor ele ainda, digamos assim, não passou por processos democratizantes. Ele, por exemplo, tem baixíssima participação social, baixíssimo controle social, baixíssimos canais de interação entre a sociedade e essa política. E o que eu tento mostrar no livro é que uma série de atores, desde os agentes públicos que são eleitos até os policiais, mas passando pela sociedade, pela mídia, pelo sistema de justiça, não querem nem saber de modificar essa situação. Professor Robson, há uns 10 anos atrás, eu assisti a um vídeo da luta por moradia digna no Rio de Janeiro e um depoimento de uma senhora, chegou nos 60 anos, ela dizia mais ou menos assim, falou, quando eu era criança, se eu estava perdida na cidade, se eu visse um policial, eu me aproximava, estou perdida, qual o caminho? Ela falou, hoje eu não posso dizer isso para as minhas filhas e nem para os meus netos. E ela falou, arrisco até a dizer, se você estiver perdido, você vê o policial, corra. E já tive notícia também de pesquisas, por exemplo, na UFMG, falando, por exemplo, um dos dados que constataram assim que a polícia que trata com as comunidades periféricas, né, as favelas e tudo, normalmente é sem educação, autoritária, já chega reprimindo, disseminando um terror danado, né, um pânico, mas policiais que estão cuidando da segurança em bairros de classe média para cima, têm outra postura. É verdade isso, Zé? Em boa medida, sim. Nós temos um aparato de segurança pública que ele trabalha de forma muito discricionária, na verdade. Quer dizer, em primeiro lugar, por que as pessoas hoje não creem nas polícias? Nós temos pesquisas, inclusive pesquisas nacionais. 70% das pessoas, elas não creem na polícia nem na justiça. Se as pessoas não têm credibilidade é porque elas têm motivações. Quando uma pessoa, por exemplo, vai denunciar um crime, quanta dificuldade que ela tem, como que às vezes ela é maltratada. A resposta de uma denúncia nunca é dada para o cidadão. O processo vai correndo e a pessoa não é informada de nada. E dependendo do tipo do crime, a pessoa ainda corre risco de ser vítima de violência. As pesquisas têm mostrado que nós temos um sistema policial brasileiro, que é um sistema policial que eu diria assim, totalmente superado para uma sociedade democrática. Primeiro, duas polícias que são totalmente distintas, tanto em termos de ação, número, forma de atuação, duas culturas totalmente diversas, que deveriam trabalhar de forma articulada dentro do ciclo policial e que, na maioria das vezes, acaba disputando espaços institucionais. Obviamente, isso afeta a qualidade do serviço da segurança pública. Eu estou dizendo das instituições e não necessariamente de policiais que têm bons policiais. Por outro lado, nós temos nas cúpulas das duas instituições, delegados e os coronéis, os oficiais, uma boa formação, mas aqueles policiais que trabalham na base com o cidadão não têm formação continuada, são os que recebem salários mais ruins e que não têm controle da atividade. Nós não temos no Brasil nenhum órgão de controle externo. Então acaba que o trabalho policial ele é muito permeado por ações discricionárias dos policiais dependendo do local onde eles atuam. É claro que um policial que atua num bairro de classe média, que são formadores de opinião, que se houver excesso de violência policial vão denunciar o Ministério Público, vão ter um advogado, é um tipo de atuação. Quando é na periferia, eventualmente é de outra forma. Até porque é uma ideia da sociedade que a violência e o crime estão na periferia, né? E que lá o Estado tem que atuar de forma violenta. Também, digamos assim, um imaginário social que quase que autoriza as instituições policiais a agirem de forma seletiva e discricionária. E é isso que tem que mudar. Uma política pública, um direito, ele tem que ser tratado de forma isonômica, é igual para todos. Mas isso, Frei Gilvander, não é somente a polícia. Veja o nosso sistema de justiça, por exemplo. Exato. Quem são aqueles que são presos? Né? Eu dou exemplo, porque hoje se fala muito em drogas, eu dou exemplo muito claro. Os pequenos aviõezinhos, todos presos, lotando as nossas prisões superlotadas e progredindo no crime dentro das prisões, haja vista a situação prisional. Os grandes traficantes, aqueles traficantes que se associam a políticos, a empresários, os que produzem e distribuem a droga, nenhum preso.
mas o sistema está todo focado somente lá na ponta, na criminalização de um pequeno grupo. E isso serve para outros tipos de crimes. Ou seja, simplificando, o modelo de polícia que nós temos não é um modelo de polícia democrática. O modelo de justiça que nós temos não é um modelo de justiça democrática. Acontece que há uma certa passividade em relação à sociedade, aos governos e aos operadores desse sistema de achar que é assim mesmo e que nada vai mudar. E nós sabemos que não é Deus que quer assim. Nós é que temos que atuar para que as coisas mudem. Professor Robson, eu estou observando que no segundo capítulo você trata a segurança do livro aqui, né? Quem comanda a segurança pública no Brasil, né? Livro do professor Robson, lançado recentemente. No segundo capítulo você trata da segurança pública, da polícia à política. Você, com esse título aqui, me faz recordar que quando nós estamos aí junto com o povo das ocupações urbanas, fazendo manifestações, marchas ou trancando o trânsito e tudo, aí vem a polícia, chega para tentar cercear. E, normalmente, um dos argumentos que a gente coloca, inclusive nas notas públicas, para mostrar a legitimidade e a necessidade dessas lutas coletivas por direitos fundamentais, né, a terra, a moradia, a saúde, a educação, etc. Normalmente a gente diz assim, olha, problema social não é questão de polícia, é questão de política. Qual a relação mesmo, né, que se aborda no livro aqui entre polícia e política? Duas palavrinhas que se parecem, né? E que são fundamentais. Primeiro, essa perspectiva que no Estado democrático de direito, pelo menos na perspectiva formal, porque convenhamos, democrático nós ainda temos um longo caminho, né, para chegar lá, mas pelo menos no Estado democrático de direito formal, todas as instituições públicas, as agências públicas deveriam tratar todas as pessoas de forma isonômica, e não é o que acontece. O exemplo que o senhor dá das ocupações urbanas, das manifestações, ele é muito didático. Por quê? Porque aqui você tem o direito liberal, que é o chamado direito de ir e vir, se sobrepondo ao direito social, que é o direito à moradia, à terra. E o Estado, ao invés de atender e mediar essas duas possibilidades de direito, geralmente usa o seu aparato de contenção e de repressão para proteger os direitos liberais em detrimento dos direitos sociais. Por isso que eu digo que a segurança pública no Brasil não muda, não é só porque as polícias não querem mudar, não. É porque os governos não querem mudar. O senhor veja bem, e no meu livro eu trato disso, os governos de esquerda na área da segurança pública se procedem como se fossem de direita. Não propõe nenhuma reforma substantiva no aparato de segurança pública. Mantém as mesmas estruturas, o mesmo foco voltado mais para a repressão, para a contenção, para a vigilância dos pobres, dos movimentos sociais. Não faz uma mudança qualitativa nessa política porque considera que a segurança pública não é uma política pública, é uma coisa de ação policial. Então, nesse capítulo eu mostro que na democracia não é possível que as polícias se transformem em agências paraestatais para agradar uma determinada classe, que é a classe média e os ricos, e os governantes que fazem parte dessas estruturas de poder. Uma polícia democrática, uma polícia cidadã, trabalha na perspectiva da segurança pública enquanto direito e garantia de direito universal e de forma isonômica. Aquela que protege mais a dignidade humana do que o patrimônio, Sem né? dúvida nenhuma. E aí nós temos uma outra contradição. Nós temos um aparato de segurança pública que, historicamente, que eu tento mostrar no livro, ele foi formado dentro de um Estado patrimonialista, elitista, seletivo, e que esse aparato de segurança pública formado nesse viés, de alguma forma amplificado com a ditadura militar, se mantém praticamente inalterado e que, não obstante a Constituição de 88, esse aparato de segurança pública não passou por processos democratizantes, como ocorreu na área da educação, da assistência social, da saúde, da moradia e outras políticas públicas e sociais. Ok, professor Robson, a prosa está boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, nós vamos continuar daqui a pouquinho. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando o professor Robson Sávio Reis Souza, que é professor da PUC Minas, doutor em Ciências Sociais, é do Núcleo de Estudos Sociopolítico Unesp da PUC Minas, também integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Estamos tratando aqui sobre segurança pública e lançando o livro dele aqui, né, que tem como título Quem Comanda a Segurança Pública no Brasil? Atores, Crenças e Coalizões que Dominam a Política Nacional de Segurança Pública. Livro do professor Robson Sávio Reis Souza, da editora Letramento. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar entrevistando aqui o professor Robson. Espere aí.
Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Estamos entrevistando o professor Robson Sávio Reis Souza. O professor Robson Sávio Souza é professor da PUC Minas, doutor em Ciências Sociais, é do Núcleo de Estudos Sociopolítico Unesp da PUC Minas, também integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e ele está comentando conosco aqui o livro que o professor Robson lançou recentemente, né, que tem como título Quem Comanda a Segurança Pública no Brasil? Atores, crenças e coalizões que dominam a política nacional de segurança pública. Professor Robson, no final do primeiro bloco, você estava assim mostrando a relação, como é que é a relação entre polícia e política, e argumentando que isso é fruto de uma pesquisa de mais de 5 anos. Você mostra aqui que está passando da hora de se colocar em prática uma política cidadã que cuide mais da dignidade humana e menos, ou não só, do patrimônio. Perfeito. Né? E você mostra aqui também que tem várias disputas entre os atores. Quais são essas disputas sobre a questão da segurança pública? Então, Frei Gilvander, o que nós observamos? Que durante todo esse período de redemocratização, aconteceram pequenos ajustes na área da segurança pública, que a gente chama de mudanças incrementais, que na verdade não mudou o modus operandi, a forma de estruturação e de serviço da própria polícia. O que nós temos hoje, não obstante ter tido nesse tempo aumento do número de policiais, melhoria do salário... um grande aumento, não é? Melhoria dos salários policiais, aumento do número de aprisionamentos, porque todo mundo acha que é só prender que vai resolver, aumento de investimentos. Minas Gerais, por exemplo, nos últimos 15 anos, foi o estado que mais investiu em segurança pública. O que produziu isso? Produziu mais gastos para o estado e muito mais gastos. Hoje o estado não consegue manter esses gastos. Um sistema prisional hiperlotado, que não consegue cumprir a sua função social, que é a ressocialização, a reintegração do preso à comunidade. Altamente desumanizante, né? E as taxas de crimes violentos são estratosféricas, continuam nas alturas. Nós temos, o Brasil tem o maior número de pessoas mortas no mundo. São cerca de 60 mil pessoas. A maioria jovens, na faixa etária entre 14 e 29 anos, pobres e negros. Ou seja, as falhas na segurança pública penalizam muito mais um determinado setor, um determinado segmento da sociedade, que são os pobres, os negros, aqueles que não têm, muitas vezes, oportunidades e acabam sendo vítimas da violência que está difusa no seio da sociedade, uma sociedade muito violenta. Além disso, você tem um aumento estratosférico dos gastos com segurança pública. A pergunta é, não obstante tudo isso que foi feito nesses 30 anos, continua valendo a pena investir nesse modelo? A minha tese é que não. A minha tese é que nós temos que, na área da segurança pública e da justiça criminal, envolvendo também a justiça criminal, é preciso reformas estruturais. Nós precisamos, por exemplo, em relação às polícias, pensar no que a gente chama de um ciclo único de polícia. Uma única polícia com participação e controle social que vai fazer toda a atividade policial. A polícia ostensiva, a repressão qualificada quando necessária, a investigação, otimizar o trabalho, fazer com que essa polícia atue em parceria com a comunidade e uma única instituição policial. E não duas polícias disputando espaços de poder. A militar é civil. Como acontece hoje. Então, em relação à polícia, nós precisamos de um novo modelo de polícia. E os estudiosos têm demonstrado essa necessidade. Em relação ao sistema prisional, é outra área que não adianta fazer remendo novo num pano velho. Nós temos um sistema prisional altamente oneroso que não recupera quase que ninguém. Os índices de reincidência, de violência são terríveis. E mais do que isso, hoje, parte do crime organizado é comandado de dentro dos presídios. Existem vários mapeamentos que mostram que facções criminosas comandam o crime dos presídios na sociedade. Então, olha bem, é o Estado produzindo crime.
A sensação de medo, de desconforto das pessoas, tendo em vista os altos indicadores de criminalidade, provoca diminuição da coesão social, baixa da solidariedade. As pessoas, todo mundo se desconfiam do outro. Olha o que a segurança pública produz no tecido social. Ou seja, a segurança privada bate palmas e ri até aqui porque todo mundo acha, a classe média, que tendo segurança pública ruim eu vou comprar tudo, seguro, cerca, grade, carro blindado. E isso não vai resolver, porque há uma diferença entre proteção, que é individual, e segurança pública, que é coletiva. E não adianta ter uma hiperproteção individual se eu frequento e participo dos espaços públicos. E as pessoas acham que ter proteção, comprar proteção vai resolver tudo, principalmente a classe média. Resumo da ópera. Nós temos grupos que querem manter esse atual modelo e nós temos grupos que já chegaram à conclusão que esse modelo está fracassado. Ele é caro, ele é violento, é oneroso, não é efetivo e produz mais violências e um medo social. E é isso que eu tento apresentar no livro. Professor Robson, a sua reflexão que está no livro aqui me faz lembrar do grande Darcy Ribeiro. Claro. Num dos textos dele, que o título era O Óbvio, e tratando sobre a questão educacional no Brasil. Ele defendendo uma tese lá assim, olha, no Brasil ainda continua um altíssimo analfabetismo, não é por acaso não, é interessado. Então, lembrando Darcy Ribeiro aqui, eu te pergunto, essa crítica toda que é fruto dessa pesquisa e que desagou nesse livro, né, quem comanda a segurança pública do Brasil, por que nós temos essa atual insegurança pública, esse tipo de polícia muito ainda militarista, né, com legados muito fortes lá da época da ditadura, que pensa que seu foco principal é a repressão, é punir, castigar, é prender e tudo. Isso é por acaso? É por incompetência teórica ou de gestão? Ou isso é pensado, planejado, que dentro de uma sociedade capitalista isso geraria mais lucro para A? E qual que é a... Em boa medida, o sistema de segurança pública de justiça criminal, ele continua subsistindo porque tem muita gente interessada que ganha. Ou ganha em termos econômicos, por exemplo, a indústria da segurança privada, ou ganha em termos políticos, que se mantém nos mesmos lugares sociais. Então, para tentar apresentar quais são esses atores que ganham, ganha o Executivo Federal e Estadual, que comanda as polícias e a política, e que não querem ter os custos políticos para fazer mudança. Preferem empurrar para lá, deixar para lá. Não querem assumir os custos. Ou seja, continua enxergando segurança pública não como política, mas como atividade policial. Prova tanto que, inclusive, nos governos de esquerda, quando a polícia faz alguma coisa de excessivo, o governador vai lá e diz que a polícia cumpriu os protocolos. Eu não sei quais protocolos, né? Segundo, ganha o Congresso Nacional Conservador, que quando aumenta algum tipo de violência, a sociedade exige mudanças, ele produz mais leis de recrudescimento penal, mais prisões, mais recrudescimento penal que não serve para nada e que não diminui o índice de violência, mas que para eles serve para se mostrarem como aquelas pessoas que estão atendendo às demandas da sociedade, essa demanda de uma sociedade vingativa interclasses. Ganha muito as cúpulas das instituições policiais que querem manter o seu poder, o seu locus de atuação. Ganha a nossa mídia perversa, que trata de forma diferente, que produz julgamento nas televisões e nos programas televisivos ao arrepio da lei, porque quem processa a justiça é o Poder Judiciário. Ganha o sistema de justiça que se mantém elitista, discricionário, muito bom para um segmento social e para outros não. E ganha, obviamente, a segurança privada. A sociedade perde muito. Mas a sociedade, ela não tem consciência de que esse modelo é um modelo que pode ser modificado, que segurança pública não é só policiamento. Mas como ela não tem essa informação e não sabe de segurança na perspectiva do direito, geralmente compra a ideia da mídia e dos grupos de poder que querem manter o modelo. Por isso, inclusive, que uma das funções do livro é mostrar para as pessoas que tão importante quanto você ter uma boa educação para o seu filho, um bom sistema de saúde e de assistência social, você precisa de ter segurança pública, porque ele pode ter uma boa escola e um bom posto de saúde, mas pode ser morto por uma sociedade cada vez mais violenta. Portanto,
tão importante quanto as outras políticas é a segurança pública numa perspectiva de política isonômica, universal, universalista para todos. Ok, professor Robson, o nosso tempo aqui está chegando perto do fim, mas eu queria aproveitar aqui para você comentar algumas questões transversalmente que estão em baile aí. Por exemplo, recordo que alguns anos atrás a própria ONU assim, recomendou a extinção da Polícia Militar no Brasil. Segunda questão, o professor Virgílio Matos, doutor em criminologia, né, uma pessoa admirável, um ardoroso defensor dos direitos humanos, ele sempre apregoa, que eu acho muito simpática, a utopia, dizendo assim, olha, a nossa utopia é construir uma sociedade justa e solidária sem polícia. O ideal é uma sociedade sem polícia. Depois, nas manifestações populares, nas marchas, né, dos sem terra, dos movimentos sociais, sindicatos, das ocupações urbanas, quando aparece a polícia, um dos gritos que normalmente, quase naturalmente, brota é assim, abaixa a repressão, queremos o fim da polícia, abaixa a repressão, fim da polícia. Aí uns advogam o fim da polícia, outros queremos a desmilitarização, que parece que é uma postura mais, não tão radical, mas moderada, assim, ó, necessário polícia, mas não militarizada. Então, isso é claro, você trabalha aqui, né? O que é mais sensato a gente reforçar na sociedade o rumo? Frei Wander, em todas as sociedades democráticas existem polícias, mas a gente pode fazer uma brincadeira que existem polícias e polícias. Numa perspectiva de uma polícia cidadã, é um órgão do Estado e não de governos para proteger o direito das pessoas, a vida, a condição de sociabilidade. Até porque numa sociedade capitalista, sempre o mais poderoso, o mais rico, o que se acha melhor do que o outro vai querer se impor. E é preciso de órgãos estatais para refrear os nossos impulsos individuais. Claro. Então, uma polícia, numa perspectiva cidadã, com controle e participação social, é uma polícia democrática, como nós temos um sistema de saúde que tem os operadores que a gente espera que sejam democráticos. Então, eu não sou contra a existência de polícias numa perspectiva democrática. Acho que o viés militar é um viés ruim, que não existe nenhum inimigo público, a polícia ela tem que cuidar de todos de forma indistinta, e o viés militar é pensar sempre a perspectiva de que um inimigo deve ser combatido, deve ser morto, deve ser dizimado, mas eu acho que também a Polícia Civil brasileira não é boa, não. Ela é muito ruim, ela tem muitos problemas. Aliás, a tortura também acontecia nas delegacias e acontece até hoje. Então, o que eu apregou, o que eu advogo aí, a minha tese, é que nós temos que fazer uma reforma do modelo policial, criando uma única polícia democrática, cidadã, que opere nos marcos da democracia, da cidadania, com controle externo, com participação social e voltada para a proteção isonômica de todos os indivíduos da sociedade. E tem que ter também participação e compromisso da sociedade organizada para pressionar para que aconteça, né? Essa mudança na polícia. Participar em planejamento, monitoramento e na execução das atividades, porque toda agência pública ela deve responder às demandas da sociedade e não atuar de forma independente ou atuar para agradar somente governos. Professor Robson, obrigado pela participação aqui no Palavra Ética. Parabéns mais uma vez pelo livro, né? Quem comanda a segurança pública no Brasil, né? Esperamos que você retorne aqui outras vezes, tá? E obrigado pela atenção, telespectador, você que nos honra com a sua atenção. E até o próximo Palavra Ética.